Olá pessoal, vamos falar agora de administração estratégica. Então, essa escola, né, da administração estratégica, ela é uma escola nova, né, ela é bem recente e ela vem complementar as demais escolas. Quais eram elas? A escola científica, do Taylor, a clássica do Fayol, a escola burocrática de Weber, Max Weber, né? Também temos a escola, né, das relações humanas, né, com diversos autores ali importantes. E a escola da administração estratégica, ela é uma escola que ela não vai ela não vai ignorar as demais escolas. Ela vai fazer o quê? Ela vai se integrar às demais escolas, tá? E as escolas anteriores também não vão anular essa escola, também vai trabalhar junto. Então, em uma organização, você encontra diversas escolas ali dentro, tá? Bem, quando nós estamos falando de administração estratégica, nós estamos falando de planejamento estratégico, tá? Então, o planejamento estratégico ele visa evitar improviso. E olha, pessoal, o planejamento é o seguinte: quanto menor a empresa, a organização, mais difícil é você se planejar. Por que é mais difícil? Não é impossível, é mais difícil. É mais raro você ver empresas pequenas se planejando. Por quê? Porque são empresas com poucos funcionários. Ela vive dia a dia. O proprietário, ao mesmo tempo, ele vai ajudar na produção, ele vai ajudar na venda, ele vai prospectar clientes. Então é difícil para uma empresa pequena conseguir se planejar, tá? Não seja impossível, longe disso. Mas a empresa tem que ser muito bem organizada para poder conseguir um planejamento com poucas pessoas trabalhando. E é lógico também que um planejamento vindo de uma empresa pequena, ele é bem menor, né? Ele é bem mais modesto que um planejamento de uma grande empresa. Um planejamento do Banco do Brasil é muito maior que o planejamento de uma empresa aí, de um supermercado, né, de um supermercado de bairro, de uma quitanda, e etc, tá? Mas o importante é saber o seguinte, que o planejamento te ajuda, por exemplo, a identificar oportunidades que possam bater a sua porta. E ao mesmo tempo, ele consegue fazer você contornar, mitigar os problemas de uma ameaça que também chega à sua porta, tá? Então o planejamento ele faz com que você tenha um norte a ser seguido, né? E nesse norte você vai colocar o que? Você vai colocar onde você quer chegar, os seus objetivos. Você vai colocar, por exemplo, assim, o que você deseja para sua empresa. Então veja, eu quero que a minha empresa seja uma empresa que se dedique mais ao meio ambiente. Eu quero que a minha empresa seja uma empresa que ela, por exemplo, ela dê assistência, dê suporte às comunidades carentes que estão em torno, né, da minha empresa. Então imagine aí uma grande empresa que nem a Vale, por exemplo, que tem minas, né, em diversos locais aí, e nesses locais existem comunidades carentes. Então, no planejamento estratégico dela, ele está ele está visando ajudar essas comunidades. Então, a ideia do planejamento estratégico ele é feito de modo que seja melhorar a imagem da empresa, né, com relação aos seus consumidores, fornecedores, etc. Porque se de repente você consegue implantar, né, esse planejamento de preservar o meio ambiente, ajudar comunidades carentes, melhorar a transparência da gestão, do tipo
da transparência das atividades que são feitas, os clientes podem ver com outros olhos a empresa e começar a adquirir produtos de você e não do seu concorrente. Então, o planejamento estratégico ele é importante para isso, é para você deslocar toda a empresa em rumo a algum objetivo, tá ok? Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai estar improvisando, você vai estar vivendo dia a dia, e o dia a dia para você é cheio de altos e baixos, né? De repente você consegue fazer uma baita de uma venda significativa, e aí você, por exemplo, você parcela demais essa venda que você fez, e o fluxo de caixa teu né, acaba não dando muito certo. Ou se não, você vai comprar algo de um fornecedor, né? E eu suponho que você está ali em outubro, vai. E aí o fornecedor ele fala, eu posso te dar 60 dias. Você faz uma compra grande em outubro, né? Para pagar um cheque daqui a uma duplicata, um boleto daqui a 60 dias. Mas daqui a 60 dias é o 13º dos funcionários. Então imagina só, além de você ter que pagar aquela compra grande que você fez, você tem que pagar o 13º dos funcionários. Então é comum isso acontecer, você não se planeja, então o planejamento é importante, tá ok? E é lógico, o planejamento, pessoal, ele não pode ser engessado, né? O planejamento ele tem que ser algo flexível, né? Não pode ser engessado. Não é só porque eu falei que eu vou adquirir isso, eu vou conseguir fazer, vou ter que fazer isso num período que eu vou fazer. Se de repente acontece alguma coisa que te impeça de fazer alguma coisa, né? Impeça de realizar uma meta, qual a solução, pessoal? A solução é você tava vindo aqui todo feliz, de repente caiu uma pedra aqui, ó. Você tem que fazer o que? Você dá o contorno na pedra e continua, não é isso? Então, o planejamento ele tem que ter essa flexibilidade, tá? Se de repente a coisa ficou difícil, o que você faz? Ajuste o planejamento. Ajuste, tá? Ajuste ele para poder você conseguir mitigar menos os problemas, tá? Bem, o planejamento aqui, pessoal, ele vai consistir em quê? O planejamento ele vai consistir em você determinar pontos fortes, né, e pontos fracos, oportunidades e ameaças. Quando eu faço um planejamento estratégico com intuito, né, de conseguir melhorar meus indicadores, por exemplo, melhorar minhas vendas, melhorar meu faturamento, melhorar meu lucro, né? Consiste em quê? Consiste em eu analisar quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos, para que quando chegar oportunidades e ameaças, eu consiga aproveitar essas oportunidades, eu consigo mitigar essas ameaças para que faça menos mal para a minha empresa, para que eu consiga aproveitar a oportunidade. Então, quando eu falo em planejamento estratégico, eu estou falando no topo da cadeia de comando. Lembra daquela pirâmide? Embaixo tinha um setor operacional, depois tinha um tático no meio que ficaria a gerência, né? E na ponta da minha pirâmide eu tenho o meu setor estratégico, né? Então o estratégico ele vai ser feito de forma macro para toda a empresa, né? Então quando eu estou fazendo o meu planejamento estratégico, eu quero que toda a minha organização ela se desloque de forma única para aquela direção que eu quero chegar. Uma vez aprovado esse planejamento estratégico, os níveis inferiores, o tático, então imagina o seguinte, eu queira entre as minhas análises, entre as minhas metas seria, por exemplo, melhorar a transparência da minha gestão, né? Para os meus clientes, principalmente, né?
para que meus clientes, meus investidores, eles tenham confiança em mim. Então, para melhorar a transparência, eu vou precisar de quais departamentos para fazer isso? Sei lá, departamento financeiro, departamento jurídico, de controle interno, etc. Né? A partir aí, esse departamento, eles vão definir, né, ações mais detalhadas do que melhorar a transparência da gestão. E a partir do momento que eles definem esses planos, a parte operacional vai pôr em execução, né? Então, há planejamento em todas as etapas, em todos os níveis, mas o estratégico é de toda a empresa. Conforme você vai descendo os níveis, você vai detalhando mais cada um daqueles pontos da minha estratégica, tá? Outra coisa, o meu planejamento, pessoal, ele tem que ter um tempo, tá? Ele tem que ter um tempo. O meu planejamento, ele tem que ser em um tempo. Como assim em um tempo, professor? Eu defino ele, por exemplo, sei lá, de 4 a 5 anos, né? De 4 a 5 anos. Então eu tenho que pôr um tempo, colocar um tempo para saber se eu atingi os meus objetivos, para saber se eu cumpri as metas. Né? Eu quero, né, melhorar as minhas ações com o meio ambiente, quero poluir menos, ou quero, né, ajudar em ações que recuperem, né, áreas degradadas. Então eu tenho que saber se eu consegui fazer isso. Como eu sei isso? A partir do quê? A partir de um tempo que eu tenho que dar para o meu planejamento, tá? E o caráter abrangente aqui quer dizer o seguinte, eu vou pegar toda a minha organização. Foi o que eu disse, se eu estou no topo da pirâmide, tudo que eu fizer ali vai ser para direcionar toda a organização naquele sentido. Daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, por exemplo, eu vejo o que eu consegui, né? Analiso naquele momento qual vai ser o meu futuro daqui a 4 anos e faço um outro planejamento para daqui a 4 anos ou 5 anos. Tá? Então o planejamento, pessoal, ele não é estanque assim, ó, esse aqui acabou, chegou daqui a 5 anos, o resto da vida é só isso aqui. Não é. O planejamento ele tem que ser feito em tempos e tempos, tá? Bem, o planejamento, pessoal, quando eu vou fazer o meu planejamento, eu vou analisar 3 momentos para isso. O primeiro momento que eu vou analisar é o seguinte: esse planejamento, né? Esse planejamento, ele vai acontecer no momento ideal? Eu estou com a situação ideal de se fazer as coisas? Por exemplo, há alguma previsão de demissão em massa? Porque veja, como é que você vai querer fazer um planejamento sabendo que vai ter uma demissão em massa na empresa? A empresa ela vai ser comprada ou ela vai adquirir uma outra empresa que vai impactar nos negócios? Então, se a tua empresa for comprada, como é que você vai planejar alguma coisa se alguém vai te comprar? Não vai adiantar nada. Se você vai comprar um concorrente, por exemplo, ou uma outra empresa que vai agregar valor à sua empresa, como é que você vai planejar, sendo que com a compra da outra empresa você vai ter mais capacidade operacional, né? Ou se não, o mercado financeiro, o mercado tá indicando uma retração, uma recessão. Então, talvez seja interessante esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Então, o momento 1 é aquele momento de você verificar se vão acontecer ações que possam impactar negativamente no seu plano estratégico, tá ok? Então, esse é o momento 1. Bem, qual é o momento 2? O momento 2, visto que eu estou no momento ideal, posso planejar,
eu vou declarar quais são os meus valores, missão e visão para esse período do planejamento estratégico. Né? Daqui a pouco a gente vai ver cada um desses três definições. Mas eu vou analisar o seguinte: para daqui a 4 anos, qual vai ser a missão da empresa? Qual vai ser a visão da empresa? Quais são os meus valores da empresa? Veja, hoje eu já tenho um valor, tenho uma missão, tenho uma visão. Posso manter esses daqui, eles se encaixam para o meu planejamento daqui a 4 anos? Se encaixam? Tudo bem. Senão eu altero. Empresas pequenas, pode ser que uma vez que você declarou isso daí, você não muda por muito tempo. Mas empresas grandes, normalmente elas declaram, né, elas alteram esse tipo de definições aí de acordo com o planejamento que ela quer fazer. E também isso vai um pouco da cultura da empresa. Normalmente empresas de interior dão menos importância a essas definições, né, do que empresas mais assim de grandes centros, empresas de nível internacional, porque isso impacta sim. Mas a cultura normalmente do interior é uma cultura que talvez não valoriza muito esse tipo de definição de valores. Elas são só apenas palavras, né? Então você pega algumas grandes empresas do interior, você olha no site delas, o pessoal nem coloca esse tipo de coisa, né? Outras você acaba vendo que colocou recentemente. Então tem isso também. Aí você vai fazer uma análise externa da sua empresa, você vai olhar para fora da sua empresa e vai ver quais são as oportunidades e ameaças que estão chegando, né? Aí você vai olhar para dentro da sua empresa e saber quais são os pontos fortes e pontos fracos para tentar aproveitar ameaças e para tentar achar os pontos fortes e fracos para aproveitar as oportunidades e mitigar as ameaças, tudo bem? Vou fazer uma matriz SWOT. Em português seria uma matriz fofa, né? Então a fofa aí vocês vão fazê-la depois que você identificou as análises externas e internas, tá ok? E entre outras ferramentas aí que pode ser usada. Perdão. Nós iremos ver um pouco dessa matriz fofa aí, tá ok? E o momento 3, pessoal, seria o momento de realmente eu vou implantar o que eu planejei, tá? Então eu planejei, levou um tempo aí, sei lá, 2 meses, 3 meses para planejar, foi aquela coisa, aquela correria, e detalhe, eu planejo um ano para implementar a partir do outro, tá? Então eu fiquei no ano 2001 praticamente aí, sei lá, 6 meses planejando como é que vai ser meus 4 próximos anos. A partir do ano seguinte eu começo a implementar isso daí, tá ok? Eu implemento e também monitoro, ver se está indo bem. De repente a coisa houve um desvio aí, você tem que dar uma correção, né, nos indicadores que você queria alcançar, tá? Então tem tudo isso daí. Veja, aqui está um gráfico, né, uma figura aqui que mostra mais ou menos a ideia aqui o caminho que você percorre, né, no momento de você fazer os 3 momentos, né? Então veja, o momento 1 foi o que eu falei para vocês, é o momento do diagnóstico. O diagnóstico eu vou saber o seguinte: é o momento ideal de eu fazer esse planejamento? É ideal agora? Então eu sigo em frente. Não vai ter uma demissão em massa aí, estamos pensando em demitir os funcionários, ou se não, olha, a gente vai comprar uma empresa, que essa empresa aí ela vai nos dar uma startup, que ela vai nos dar condições de operar nesse segmento. Seria interessante botar esse segmento aí já no nosso plano, tá ok? E então a gente não vamos fazer. Então não é? Então beleza. Então não é, então a gente para aqui, breca tudo e acabou o planejamento. Deixa engavetado, daqui a uns 6 meses a gente desengaveta e toca o barco.
Beleza, partindo do princípio que é um aumento. Então faço planejamento estratégico, vou declarar os meus valores, missão, visão, vou fazer análise externa, vou definir as minhas questões estratégicas, minhas ações estratégicas. Tudo isso daqui, pessoal, é na parte, eu vou também ir sensibilizando a minha organização, tá ok? Aqui eu vou, aqui no final, antes da implantação, vou reunir os principais colaboradores, mostrar o que foi planejado. Então aqui vão ter gerentes, né? Vão ter diretores. A partir daí, esses gerentes e diretores, eles vão divulgar isso daí nos seus departamentos aí já é para os funcionários, para o nível operacional. Então é um trabalho de sensibilização, disseminação do planejamento. E por fim, mão na massa e vamos implementar o que nós planejamos, tá ok? Bem, vamos dar uma paradinha aqui e continuamos no próximo vídeo. Até já!